Mas é interessante a gente pensar no sedentarismo, porque para a saúde mental, exercício físico não é a mesma coisa que atividade física. O exercício físico, quando você vai lá no educador, num treinador, num coach, no seu personal, ele tem muito a ver com a sua performance física, com emagrecimento. Tudo isso é muito bom. Mas para a saúde mental, o exercício físico ele se difere um pouco de atividade física. Então, assim, aquela coisa assim, não, mas eu faço exercício. Meu trabalho, eu trabalho, sei lá, de pedreiro. Então, eu já faço. Mas entenda que essa atividade física da sua atividade laboral não tem os efeitos e as benefícios da, da atividade física para a saúde mental. Então, para a saúde mental, é aquela caminhada, 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, aquele básico, de novo, né, o arroz e feijão, que a gente vai falar muito disso hoje, mas esse é o nosso primeiro S, o S do sedentarismo. Não façam listas de final de ano ou de começo de ano sem cuidar dos S's. E a gente está falando dos S's aqui hoje. O primeiro S é o sedentarismo. É o básico. Qualquer coisa que você construir sem ter um alicerce, isso vai ruir. E eu percebia, Cris, que assim, profissionalmente falando até, que depois de um tempo na psicoterapia existia um platô. Se esses aspectos não estavam melhores cuidados, sabe? Então a gente ia até lá na frente e depois já viu, né? Para desentortar a Torre de Pisa já Isso, é, já isso. é um trabalho maior. Primeiro S, sedentarismo. Segundo S, o social. Eu nem vou muito Certo. para filosofia, sabe, Cris? A ideia é básica, porque assim, o ser humano ele está muito abaixo da cadeia alimentar. A gente, se a gente cruzar na rua, a gente perde para um cachorro, dependendo pro cachorro. A gente consegue, um cachorro consegue matar a gente, digamos assim. Como que o ser humano construiu tudo isso? Quando a gente se organizou, quando a gente percebeu que a gente pode se ajudar, quando a gente pode se reunir e fazer a volta ali em volta do urso e vencer o leão. E isso se aplica a tudo até hoje. Então a gente pode ir lá, né? O ser humano é um ser social, lá dos filósofos gregos, mas não, isso é evolutivo e isso é estritamente pontual. Sem uma rede social, você, né, tem essa atividades com as mulheres e tudo, a gente percebe, tudo se parte, se você não tem uma rede, basicamente, a gente está mais suscetível a vivenciar violências, a gente está mais suscetível a passar mais necessidades, a viver situações mais socialmente preocupantes ou até mesmo tudo assim, tudo se envolve, tudo é mais fácil resolvido se você tem uma rede social colocada. E eu gosto da ideia de rede, mas não é rede social no Instagram, Exatamente. é uma rede mesmo, onde você consegue se deleitar, onde você consegue ter esse apoio. Se você cai de lá de cima, você tem a Uhum. rede. Então, essa ideia de rede, esse é o segundo S, é primordial. E é um S relativamente fácil da gente cuidar disso, né? Uma palestra, um curso novo que a gente começa, um coletivo que a gente Uhum. participa, né? E é legal dos apps, e ele vai se revelando, de que se existe uma dificuldade muito grande em trabalhar um desses S's, isso acaba nos dando possibilidades aí, red flags, digamos assim, de algumas até psicopatologias. Então, se eu não consigo de jeito nenhum vencer o S do sedentarismo, a gente pode começar a pensar aí em processos psicológicos que possam estar te impedindo disso. E ao mesmo tempo social, se eu não consigo ter uma vida social, se eu fico muito ansioso, com muita dificuldade, ou de falar em público, ou de se aproximar de uma pessoa, a gente pode pensar também em alguns processos, né, com as relações sociais, que tem a ver, então, aí a gente vai trazer, e aí se torna mais importante ainda o acompanhamento profissional. Exatamente, né? Você sabe que a gente está vivendo uma epidemia, né?
de transtornos do sono. O cálculo é que aproximadamente 1/3 dos brasileiros ou dormem mal, ou assim, final de ano, minha família se reuniu, Sei. né, num sítio lá que tem, e todo mundo assim, brincando sobre ronco. Ai, fulano roncou demais, né? E tudo mais. Gente, ronco é um sintoma seríssimo de Isso. apneia, por exemplo. E é uma coisa doida. Quando a gente fala de apneia, não, eu ronco, tudo bem. Não, eu indivíduo, você tem apneia, você tá numa área de risco que triplica a sua chance de ter um derrame cerebral e tem tratamento, sabe? E a apneia, por exemplo, você não tem um sono bem feito, bem realizado, que é onde se consolida a memória, você começa a ficar mais esquecido. E aí, como você não dormiu, você começa a ficar mais sonolento, mais distraído, o humor rebaixa, tudo isso só por causa do ronco, só por causa da apneia. Você rebaixa o seu humor, aí às vezes vem sonolência diurna, aí você cai lá no médico, no profissional de saúde. Todos esses critérios atendem, por exemplo, para um transtorno depressivo. E tá aí você achando que tem depressão, enquanto que, na verdade, a causa tem muito mais a ver com um transtorno do sono que é altamente tratável, inclusive sem Exatamente. medicação. Então, quando a gente fala não existe vida sem dormir, é a mesma coisa você colocar, você pegar um motor e ficar a todo tempo, né? A gente precisa do descanso. E agora está se tornando, né? Existe agora a terapia cognitivo comportamental do sono, que é especificamente para trazer isso. Pandemia acentuou muito isso, etc e tal. Mas se você não dorme bem, tá aí um grande meta para o ano novo, antes de qualquer meta que você possa fazer. Tá aí dentro dos 5 S. Primeiro S, sedentarismo, social Do sono e agora, né? aí a gente entra talvez no S um pouco mais subjetivo. Então a gente falou aqui do S do social, a gente falou do S do sedentarismo, a gente falou do S do sono, e aí, quando a gente vai falar do S de saciedade, eu preciso muito da sua atenção aqui, porque a ausência de um S, de quem está nos assistindo, a ausência de um S, desse S específico, ela pode te trazer um grande indicativo de que, de repente, você realmente precisa de alguém para te ajudar. Por quê? Nós estamos vivendo no país mais ansioso do mundo. Todo mundo já ouviu falar isso, é normal, brasileiro. Eu sou ansioso mesmo, a gente brinca com isso, a gente brinca com tudo, né? Até com coisa séria. E a gente, brasileiro, né? E a gente é assim. Mas assim, qual que é a grande questão? Se você não. A ideia. Você sabe, Cris, que às vezes a gente chega no consultório e tem que fazer a pergunta: vem cá, dependendo, né, do perfil ali na anamnese mesmo. Há quanto tempo você não faz nada? Sabe, tipo, nada. Aquela ideia assim, tipo, pôr do sol, rede, você sentado olhando o sol se pôr, só que sem a rede, sem o pôr do sol, nada. Há quanto tempo você tem um tempo com você, sem estar pensando no futuro, sem estar pensando no passado, sem estar mexendo no celular, se distraindo ou procurando novas coisas para ver, ou preocupado com o que vai acontecer, sabe, a gente está vivendo esse excesso de coisa e de repente a gente não consegue, tipo, parar e tomar um chá, sabe? Exatamente. Um café. Eu tomo café, mas eu tomo café. Meu, para, vamos sentir, você sente, sabe? Tem muito a ver com a ideia de mindfulness, veio muito trazido isso. Tem muito a ver com a ideia de ansiedade, muito pensamento no futuro. Tem a ver com muita ideia assim de sentimentos depressivos, muito com a ideia de passado. Então, de novo, os S's, eles vão revelando possíveis psicodiagnósticos, assim. Então, se a gente não consegue mesmo sentar, sabe? Tipo, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu quero, com a pessoa que eu quero, e o meu pensamento, minhas emoções, meus sentimentos estão aqui. Não estão no futuro, não estão no passado, não estão no que eu vou fazer. Aquela coisa assim, essa saciedade, eu dei o nome disso, de saciedade, que na verdade é essa satisfação de quem eu sou de propósito, sabe? Eu sou de propósito a pessoa que eu sou.
essa intencionalidade. Eu tenho um amigo que é palestrante, ele deu um nome para isso que eu achei muito legal, eu tenho usado, que é essa honestidade de mente. Eu tenho conseguido ser honesto com os meus pensamentos e com aquilo que eu sinto, que eu acredito e vivido isso. Esse é o S de saciedade, que se manifesta muitas vezes na alimentação. Por isso eu coloquei saciedade. Sabe aquela ideia, tipo assim, deu a hora de comer e a gente não tá com fome, ou acabou de comer, parece que quer petiscar, parece que falta alguma coisa. Tudo isso vem, se apresenta muito em alimentação, mas não é só isso. Na verdade, todo esse background que gera e que pode se manifestar muito. Fazendo um parênteses poético, porque simplesmente na minha cabeça, tá? Eu tenho a impressão de que a gente herdou isso dessa cultura escravista. De que? Qual é o maior xingamento para uma pessoa? É chamar de vagabundo. Se alguém achar que eu sou preguiçoso ou vagabundo, talvez é maior ofensa. Tanto que alguém vai chamar uma mulher ou a mãe de alguém, ou você chamou de vagabunda. É uma Que dói coisa na alma. assim, sobre talvez seja uma das maiores ofensas, né? E talvez a gente veja essa cultura de que o escravo de menor valor era o escravo que não produzia. Talvez a gente trouxe isso de lá. Mas a ideia aqui, ela é tão peculiar que, assim, o que a gente vive hoje? Reflexo disso. Eu tô ali com a trufa, tô ali com o bombom, com o sonho de valsa. Aí eu olho, assim, gente, eu preciso emagrecer. Então eu tô lá. Mas está tão gostoso esse doce, eu vou comer um. Aí eu pego e eu como esse doce. Só que eu como esse doce me culpando, porque eu não poderia ter feito isso. Só que qual que é a ideia aqui? Você experimenta o pior dos dois mundos. Porque você nem aproveita, ou seja, você não põe nem a roupa para lavar, porque... e também não aproveita o doce, ou seja, de descansar. Então tá lá a mulher com a cabeça lá. Esses dias eu ouvia uma coisa assim de um conhecido, que a pessoa acordou no meio da noite e ela estava se culpando porque não conseguia dormir, que ela precisava encontrar alguma coisa produtiva para aquele tempo, por exemplo. Então a gente junta o S do sono aqui com essa saciedade, já vira tudo isso. Mas a ideia é que, ai meu Deus, eu tenho que pôr a roupa para lavar. Eu nem coloco ela para lavar, que seria de fato, e ao mesmo tempo eu experimento toda essa culpa, toda essa coisa de não estar de fato realizando isso. Nada novo embaixo do sol, quando a gente pensa nos 5S. Não tem nenhuma novidade assim, nossa, que eu tenho que fazer isso, entendeu? E é muito curioso porque, assim, a gente tem a tendência de achar que os nossos problemas são complexos e, por eles serem complexos, eles demandam resoluções extremamente complexas. Quando a gente olha para esse básico, eu acho que... Acho não, eu defendo e vou até o fim com isso, que nós, enquanto sociedade, precisamos muito voltar para aquilo que é simples e para aquilo que é puro. Por quê? Quanto mais a gente vai encontrando, não, porque saiu uma nova fórmula, saiu uma nova solução, saiu, a gente começa a entrar numa coisa até mercadológica que a gente não percebe. Saúde e negócio não era para ter tanto a ver, né? E a gente tinha essa coisa de soluções complexas. Não, porque agora eu estou tomando tal medicamento e que minha médica... Ai, mas aí a outra vai no psiquiatra porque o médico da colega trocou o medicamento dela por um mais moderno, e a gente entra num ciclo que é extremamente assim... né? Eu acho que eu vou segurar minha língua aqui. O último S. O último S. Sabe que é interessante? Quando você fala sobre o último S, gente, que é Sol, eu gosto de deixar para o final porque parece uma coisa meio esotérica, sabe? E aí, como é que foi lá no psicólogo? Ah, ele falou para fazer fotossíntese. Sabe, uma coisa assim, meio... Chega a ser um pouco cômico nesse sentido. A nossa sociedade hoje mesmo, a gente vive um tempo, não é mais de deficiência de vitamina D, e eu vou falar dela.
a gente vive um tempo de insuficiência de vitamina D. Nosso estilo de vida entrou de um jeito tão incompatível com a vida em si, de que a gente agora vive em cápsulas, né? A gente tá aqui dentro da casa, do apartamento, muitas vezes até com ar-condicionado, entra num carro, né, todo fechado também, muitas vezes com ar-condicionado, que agora está muito comum e necessário, para entrar num trabalho também com ar-condicionado e tudo mais, e volta para casa já de noite. E que momento que a nossa espécie humana, que tem milênios, alguns dizem, tem milênios aí, sempre esteve no sol, e agora, nossa vez de ser adulto, a gente decidiu de que a gente pode viver sem ele. E isso é uma conta tão pesada que chega, porque os novos estudos já trazem de que vitamina D não é uma vitamina. O funcionamento da vitamina D dentro do nosso corpo, ele se assemelha a um hormônio. Primeiro, porque ele é produzido. E segundo, porque a vitamina D é que vai regular tantos aspectos fundamentais da vida, que quando a gente fala tomar sol, se a pessoa soubesse o crime que ela está cometendo de negligenciar essa área da vida dela, porque é a vitamina D que vai ser responsável pelo nosso ciclo circadiano, hora de acordar, hora de levantar. É a vitamina D que vai regular o nosso humor, no sentido geral de ter energia, né? Aquela coisa que os filósofos chamavam de pulsão de vida, ou coisa assim. É a vitamina D que vai trazer, agora não tem a ver com a gente, a absorção de cálcio, que a gente tem mulheres depois dos 55, tem mais probabilidade de osteoporose, mas não tem tanto a ver com a psicologia. É a vitamina D que vai regular também o nosso senso de saciedade, no sentido de alimento mesmo. É a vitamina D, é tão essencial à vida, e ouso dizer, viu, tem estudos novos chegando aí também sobre a vitamina K, mas a vitamina D hoje é o grande gargalo da nossa geração. Então, assim, o que o OMS traz? 15 minutos no mínimo por dia, 30 minutos, assim, médio, e 1 hora como ideal. Quem toma 1 hora de sol hoje, Cris? E aí, quando eu tô conversando isso, né, geralmente o pessoal fala assim, e vitamina D da farmácia? Sério? Porque é sintético, né? Tipo assim, ajuda, mas você percebe que não é Exatamente, isso. né? Dessas listas que a gente tem de começo de ano. Eu não sei quem que inventou, mas no começo parece algo tão proativo, algo tão bom, e se torna muito bom para muita gente, mas se a gente desequilibrar sabe, não tiver um acompanhamento, coisa assim, isso pode se tornar uma autocobrança e gerar um resultado muito contrário daquilo que a gente espera. Então, eu brinco que é os 5S do Sérgio, tá? Mas é os 5S da saúde mental. Foi uma maneira que eu organizei, até trazia lá para os meus alunos, lá na faculdade na época, e foi uma maneira que eu estruturei coisas muito simples, de que, se a gente não cuidar, eu chamo assim, sabe arroz e feijão? Assim, melhor, vai, cheeseburger. Não tem nada mais sem graça, entre aspas, do que um cheeseburger. Por quê? Pão, carne e queijo. E só. Arroz, feijão. Mas se esse simples não for bem feito, não há nada que se possa fazer para cima. Não adianta colocar bacon, não adianta. Porque fazer arroz, carreteiro, jogar carne, isso, aquilo. Claro que vai ficar, mas se o arroz, você só vai fazer um bom arroz, uma coisa assim que. Sabe aquele simples, assim, aquela coisa. Esse é o 5S. Então, assim, é muito bacana a gente olhar para isso que a gente vai falar hoje, para esses 5S, e se existe uma dificuldade ou uma deficiência ou algo que venha a destacar aqui, só comece as suas listas de ano depois de ter, pelo menos razoavelmente, cuidado desses 5S. Por isso, isso é muito importante. Eu trago isso muito para o começo da sessão. Nos primeiros sessões, eu já trago assim,
eu meio que brinco, sabe? É meio que a nossa régua, assim. Ó, como é que estão os teus S's? Eu brinco assim, né? E aí ele traz, então, essa ideia de Uhum. acompanhamento, né? De perceber como é que tá, né, essas áreas.